Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 6. Primeiro Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 6. Nós vamos ler uma história muito interessante, onde Deus traz uma provisão sobrenatural sobre a vida do profeta Elias. Eu quero com isso encorajar o teu coração a crer no Deus que traz a provisão de onde a gente menos espera. Vamos ler juntos? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 até o 6. Olha o que diz. Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. E Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Maravilha, gente! Essa é uma das histórias mais interessantes que tem aqui no Antigo Testamento, e eu quero trazer uma contextualização para vocês. O profeta Elias, o homem de Deus, ele emite uma palavra dizendo que sobre a terra de Israel não choveria. Por conta dessa palavra, ficam cerca de 3 anos e meio sem chover na terra de Israel. Imagine, gente, se hoje, no dia de hoje, você está num lugar que não chove há 3 anos e meio, já traz ali uma mudança de dinâmica para esse local. Imagina naquele momento onde, numa terra desértica, a água era muito mais rara, muito mais escassa, portanto, mais valorizada ainda. A chuva era uma demonstração da bênção de Deus, do mover sobrenatural em favor de um povo. Tanto é que uma das bênçãos, uma das promessas que existe no Antigo Testamento é registrada assim: Alegrai-vos, filhos de Sião, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Ou seja, a chuva, que eu quero te ensinar que ela é um elemento físico que naquele contexto estava associado à questão de bênçãos de Deus. Só que em Israel estavam reinando um casal, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Jezabel, na verdade, era quem mandava muito mais que Acabe. Ela mandava em Acabe e mandava em toda Israel. Era uma figura feminina muito forte ali, embora o rei fosse Acabe, ela era quem comandava de fato. E Jezabel está associada a uma das representações mais demoníacas, mais infernais que nós temos em toda a Bíblia. Se você for ler, por exemplo, lá em Apocalipse, milhares de anos depois, você vai ver que tem uma carta para uma das igrejas da Ásia, onde a Bíblia condena a doutrina de Jezabel. E só abrindo um parêntese aqui, eu sou apaixonado por esses temas, embora eu reconheça que nem todo mundo é apaixonado por isso, mas os temas proféticos realmente consomem o meu coração. E, na verdade, qual era o dano que Jezabel trazia? Além dela ser uma pessoa associada à idolatria pagã, servia a outros deuses, né, um satanismo disfarçado, por assim dizer, ela compra o silêncio dos profetas de Israel. Gente, o ministério profético ele está constantemente no Antigo Testamento associado à denúncia. Quando se fala denúncia, não é no sentido de falar mal de alguém, mas é de chamar o povo ao arrependimento, de denunciar o pecado, denunciar as coisas erradas e chamar as pessoas a um conserto. Né? Então imagina que você está vivendo uma vida ali distante de Deus, e aí uma pessoa vai denunciar o seu pecado, não no sentido de te envergonhar, mas de te confrontar. Falar, oh, você está errado, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. O ministério profético ele tem isso. E Jezabel compra o silêncio dos profetas. A Bíblia fala que ela fazia os profetas comerem na sua mesa, alimentava, sustentava os profetas em troca do silêncio deles. E isso mexeu profundamente com as dinâmicas espirituais da nação de Israel, inclusive com o profeta Elias, que foi um dos profetas que ela não conseguiu comprar. Então, diversas coisas acontecem entre Elias, Acabe e Jezabel por conta dessa dinâmica.
que eu acabei de explicar. Então Elias, ele fala uma coisa com o rei Acabe, ele fala assim, olha, por causa da minha palavra não vai chover em Israel. Então Israel agora começará a passar por um processo de profunda escassez. E como ele fala com Acabe aquilo, Acabe e Jezabel passam a perseguir Elias, passam a procurar Elias para matá-lo por toda Israel. Então logo Elias tem que fugir. Ele emite a palavra profética, ele precisa fugir porque ele agora está sendo perseguido por Acabe e Jezabel. Então Deus, ele dá uma direção para Elias. Vá lá para a região de Querite, para o riacho de Querite, e lá eu vou te sustentar. Você vai beber da água do riacho e eu vou enviar corvos para sustentar você. Gente, olha que interessante. A provisão sobrenatural de Deus, ela está debaixo da obediência a Deus. Você fala assim, Tiago, eu preciso da provisão de Deus. Deus ele vai prover quando você estiver debaixo da obediência. Deus não vai patrocinar o seu pecado, não é verdade? Imagina comigo um pai que tem um filho que infelizmente se perdeu nas drogas. E aí esse filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero minha mesada porque eu preciso comprar mais drogas para mim. Você acha que é correto o pai financiar o vício do filho, esse vício que vai trazer danos para o filho, para a família, para a sociedade, em tantas perspectivas? É claro que não. Então, nesse momento, o pai não pode prover para o filho, não porque não ama, mas porque ele não quer patrocinar algo que vai ser destrutivo na vida do filho, entende? Já se o filho estivesse debaixo de obediência e falar assim, pai, eu preciso de uma ajuda, um suporte financeiro para poder começar um empreendimento, um negócio que vai aqui me ajudar a pagar a faculdade, um negócio aqui que vai me ajudar a me desenvolver financeiramente. Preciso de um empurrão inicial para eu dar um voo na vida que vai me levar à independência financeira. Eu vou sair de casa, mas vai me ajudar a me sustentar ali as primeiras semanas, os primeiros meses. E eu vou ali poder construir minha vida, construir uma nova família, ter os meus filhos. É uma coisa completamente diferente. Ou seja, a provisão do Senhor, ela está debaixo da obediência. Por que Deus proveu para Elias? Porque Elias obedeceu a Deus. Deus falou assim, ó, vai lá para o riacho de Querite e lá eu vou te prover. Agora o interessante, gente, é que Deus ele fala que vai prover água para Elias naquele riacho de Querite, né? E é interessante que Deus ele coloca Elias para ir para aquele lugar específico, um outro detalhe, porque Deus poderia botar Elias para beber água em qualquer lugar, mas era preciso um lugar onde Elias estivesse escondido da perseguição de Acabe e de Jezabel, entende? Então Deus dá uma direção sobrenatural para Elias, para que ele estivesse num lugar onde não apenas tivesse água, mas que ele também estivesse fisicamente protegido, tivesse sua integridade física protegida dessa perseguição. E aí Deus fala que além da água que ele vai prover nesse riacho para Elias beber durante esse período de seca, ele também vai prover alimentos de manhã e de tarde para Elias, que seriam trazidos por corvos. Olha que interessante, gente. Para Elias e para o riacho de Querite, digamos assim, vamos pensar aqui, eu e você vamos pensar juntos. Para ele ir para o riacho de Querite, é um nível de fé. Por quê? Porque Querite, nesse riacho, tinha água para ele beber. Ia faltar água em Israel, não ia chover durante 3 anos e meio, mas o riacho ia estar lá para ter água. Só que ele escondido, num lugar desértico, num lugar distante, isso o impediria de buscar alimentos. Só que Deus fala, eu vou prover alimento para você através dos corvos. Gente, isso aqui não é comum, isso aqui não é normal. Deus falar para você ir para um lugar desértico, distante, onde ninguém vai te achar. Aí você pergunta assim, Deus, e como é que eu vou comer? Aí Deus fala assim, eu vou enviar corvos. Os corvos vão levar comida para você. Gente, é preciso fé para poder dizer sim a Deus. É preciso fé para poder obedecer a Deus. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos caminhar em obediência ao Senhor? Porque não temos fé. E fé é como um músculo, você tem que exercitar dia após dia. Ninguém entra numa academia e sai por aí pegando 300 quilos no primeiro dia de academia. Não, você vai ali, ó, 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10, 15 e vai gradualmente desenvolvendo habilidades, desenvolvendo capacidades musculares para pegar um peso maior do que você pegaria antes, certo? Da mesma forma, a fé é um músculo. E todo músculo que você não utiliza, ele vai atrofiar, ele vai diminuir. Agora, os músculos que você trabalha corretamente, eles vão hipertrofiar, eles vão se fortalecer, eles vão se desenvolver. Então, a fé
A fé, ela é como um músculo que você precisa desenvolver dia após dia. Na palavra de Deus, o Senhor nos ensina um princípio espiritual que serve para todas as áreas, gente. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então, as pequenas coisas do nosso dia a dia nos trazem oportunidades para nós exercermos fé. E essa fé vai se desenvolvendo em nossas vidas até o ponto em que, quando nós precisarmos de um grande nível de fé, nós estaremos treinados para exercer essa fé. Então Elias, ele obedece a Deus por fé, ele vai para esse lugar. E a Bíblia fala que os corvos vêm de manhã e de tarde para alimentar Elias. Olha que coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não sei quem conhece, por exemplo, a dinâmica que acontece ainda hoje, né? Mas ficou muito conhecida na época da Segunda Guerra Mundial, dos chamados pombos-correios. Os pombos... Gente, estou querendo tossir aqui. É uma coceira na garganta, vai desculpando. Os chamados pombos-correios, eles eram responsáveis por levar algumas mensagens de um grupo, de um batalhão para outro, né? De um grupamento para outro. E eles não eram, como é que fala, gente, a palavra? Eita, gente, a tosse me desconcentrou aqui. Eles não eram rastreados, afinal de contas, um pombo é um armamento. É claro que depois a questão do pombo-correio passou a ser mais rastreado, mas na época a ideia era que um animal que você vê por aí e acharia inofensivo poderia estar trazendo ali uma recomendação, uma direção, um segredo de guerra que não seria rastreado. Então os pombos, eles têm, por exemplo, esse senso de localização muito bem apurado. Mas não é o caso dos corvos. Na verdade, o corvo, ele até foi associado a um tipo de pássaro que é feio, a um tipo de pássaro que tem muito mais uma imagem vilanizada e a um tipo de pássaro que não é confiável. Mas Deus usa os corvos para alimentar Elias. O que é que essa palavra quer falar com o nosso coração? É que Deus usa até os meios mais improváveis para poder trazer solução, para trazer provisão na nossa vida. Deus, ele tem esse costume peculiar. Eu não sei se você já percebeu, se você caminha com Deus há algumas semanas ou alguns dias, você já deve ter percebido que Deus, ele tem esse costume peculiar de fazer as coisas com um roteiro, com um modo diferente do que a gente imaginava. Deus gosta de usar pessoas improváveis, situações improváveis, dinâmicas improváveis, para fazer com que as digitais dele fiquem claras na nossa história. As coisas vão se desenrolando de um modo que a gente pensa, isso aqui não tem como explicar, isso aqui só pode ser Deus. A gente acha que a provisão vai vir por tal lugar e vem por outro completamente diferente. Vem por pessoas que nós não imaginávamos, vem por situações que nós não imaginávamos. E essa é uma forma do Senhor Deus testemunhar ao nosso coração de que é a mão soberana dele que está nos sustentando. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre o seu coração um espírito de fé, de esperança, de graça para você confiar e acreditar no Deus que nos sustenta em todas as situações, mesmo nas formas mais improváveis que nós venhamos imaginar. Talvez você esteja dizendo assim, Tiago, todas as portas que eu já imaginei que Deus pudesse usar, todas elas já se fecharam na nossa vida. Talvez tenha uma porta que você nem viu ainda e Deus vai abrir. Talvez tenha algo que está acontecendo que não está no seu campo de visão, você não está vendo, mas já tem gente orando por você. Já tem gente se mobilizando em seu favor. Já tem pessoas agindo, mesmo sem saberem. Elas vão fazer coisas, situações vão ocorrer para te abençoar, para te dar livramento, para te dar provisão. Por quê? Porque Deus, ele traz provisões nas formas em que nós não imaginamos. Essa é a figura e a principal lição de Elias estar num lugar deserto, distante, onde ninguém pode lhe achar, mas os corvos vêm de manhã e de tarde para sustentá-los. Eu faço até a recomendação de uma música da Ludmilla Feber. O nome da música dela é Vale a Pena Ser Profeta. Depois você procura aí, depois do devocional, Vale a Pena Ser Profeta, da Ludmilla Feber. Pastor Ludmilla Feber, que foi estar com o Senhor já há alguns anos atrás e foi uma poderosa mulher de Deus aqui na terra.
E essa música fala assim: nem que Deus providencie corvos para te alimentar, e eles tragam pão e carne toda vez que o sol raiar. E haja sempre águas das fontes onde Deus lhe colocar, e cruzando um deserto, não pares de adorar. Ela vai fazendo essa canção em referência a essa música, perdão, essa história do profeta Elias. E o refrão da canção fala assim, ó: vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo, amigo teu, adorador. Vale a pena ser teu filho, vale a pena te seguir, vale a pena ser fiel, pois assim eu sou feliz. Gente, olha que canção que sintetiza tudo o que nós precisamos ouvir nesse exato momento agora. Eu não conheço a história, eu não sei nem quem está me assistindo do outro lado da tela, mas eu tenho certeza que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, para você ouvir essa palavra, que vale a pena ser fiel, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena acreditar no final, que vale a pena servir a um Deus que nunca nos abandona e um Deus que usa situações das mais improváveis, faz sair solução de onde não existe para fazer cumprir a sua palavra. Que nós possamos confiar nesse Deus, caminharmos debaixo da obediência do Senhor, crendo que Ele não nos abandona nunca. Nem que seja necessário Deus te enviar corvos para te abençoar, isso vai acontecer. Quem sabe essa semana ainda você vai ver um corvo, e normalmente o corvo na nossa cultura, não sei nem como isso surgiu, podia até pesquisar antes do devocional, não fiz isso, podia até... o corvo sempre foi associado a um pássaro, uma coisa meio negativa na nossa cultura, mas a partir de hoje, quando você vê um corvo, você vai se lembrar dessa palavra, e isso vai ser um sinal da provisão de Deus na sua vida, um sinal de que Deus não te abandonou, de que Deus não te esqueceu, pelo contrário, de que Deus está te guardando e te protegendo em todos os momentos que você precisar. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, um Deus que era, mas que ainda hoje é e para sempre será. Senhor, quero te pedir, Pai, uma provisão especial sobre a vida de todos os que estão me assistindo nesse momento. Libera a tua bênção, libera a tua provisão, libera o teu discernimento, libera a tua direção sobre os corações, Pai. Nós queremos confiar em Ti dia após dia e fortalecer o nosso coração debaixo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, seu like ajuda muito para essa transmissão alcançar outras pessoas. E eu te convido também a se inscrever no canal, estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e a deixar um comentário apenas se essa palavra falou com você. Se não falou, amém, amanhã está de volta e Deus vai falar. Mas se essa palavra falou o seu coração de fato, deixa um comentário aqui sobre como ela ministrou o seu coração, porque é uma bênção para mim ler o seu feedback. Eu sempre faço questão de responder todos eles, tá bom? Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.